Olá a todos, bem-vindos que estão aqui agora, compartilhando, dando esse apoio para a live de lua cheia de fevereiro. Bem-vindos também os que estarão assistindo posteriormente a gravação, que será levada para o YouTube, para visualização pública. Antes de mais nada, quero compartilhar com vocês a minha alegria. Estou já com o meu livro Os Astros em 2025, Astrologia Védica, tudo que você precisa saber já em mãos. Espero que vocês também já estejam com ele em mãos, se não, para receber a qualquer instante. Nossa editora está aqui presente, Lívia. Quer falar alguma coisa, Lívia? Oi, Bernadette. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Oi. Ficou lindo, né? Nossa, ficou sei lá, um doce de cupuaçu. Tá muito bonitinho. Fiquei Muito muito bonito, contente com o resultado. muito fofo, gente. E dentro, lógico, as ilustrações, às vezes eu coloco aqui na imagem direitinho para vocês verem. Não sei se acho que é assim mais perto, né? Por causa da câmera, não sei se vocês conseguem ver se é mais perto ou mais longe. Bom, a Eu capa acho que ele está desfocando. está desfocando. É. É, Deixa eu ver se eu tiro aqui isso, essa acho que vai ficar melhor. câmera. Hum, desfocar meu plano de fundo. Isso, agora ficou jóia. Ótimo. Então, aí aqui vocês têm várias ilustrações dos mapas importantes para o ano, fora as ilustrações internas, né, que tem também várias. Olha que beleza. Dos mapas do ano, das posições de entrada do Sol, também dos meses lunares, tão lindamente diagramado, e a cor amarelinha também amei da página. Tem esses contrastes às vezes, uma ilustração muito linda, logo de entrada, olha, Triganês, um espaço sideral muito lindo, muito carinho, foi feito com muito carinho, muita atenção, muito cuidado. Às vezes passam umas coisas, né? A gente fez 1000 revisões nele, mas sabe como é que é, né? Pode passar alguma coisa. Vocês perdoam. Foi feito com amor e carinho. Essa página mais escura mostrando todos os dias auspiciosos do ano para serem usados para realizar coisas importantes que vocês querem que deem certo, né, durante o ano, durante os meses. Aí tem as datas favoráveis também para isso, os significados dos titis, que são os dias lunares, dias siderais do Sol, casas astrológicas, mapa do primeiro dia de Saturno na constelação de Peixes, que é um evento importantíssimo do ano 2025, mapa do alinhamento planetário, mapa do Makara Chankrante, que foi o primeiro dia do Sol em Capricórnio, primeira mudança do Sol em 2025, aconteceu 14 de janeiro, e várias outras coisas, os trânsitos que podem ser aplicados nos mapas pessoais também, entendimento dos trânsitos, eclipses, todos os eclipses, várias conjunções da Lua, todas as conjunções da Lua ao longo do ano, que a Lua vai fazer ao longo do ano, os dias que são mais difíceis, né, que a gente tem que estar atento, as luas cheias, as luas novas, com os detalhes de nakshatra e tudo, os yogas planetários que vão acontecer ao longo do ano, os 3 yogas importantes que a gente considera, né, que é o Gadya Keshari, Guru Mangala e Kemadruma Yoga. Olha, gente, amei. Aqui. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, embaixo, o link da editora para vocês obterem, tá bom?
É só entrar no link e quem quiser obter o livro, vale a pena. Ainda temos todo o ano 2025, muitas coisas acontecendo ao longo do ano, né? Algumas já previstas aqui, que estão acontecendo agora. Ok, pessoal. Compartilhando minha alegria aqui. Obrigada, Lívia. Gratidão, E é querida. só o primeiro de muitos, né? Ah, estamos só começando. Então, esse é uma novidade para vocês. Também, quem quiser adquirir o curso Astro 2025 em vídeo, também, ele está na, na plataforma Hotmart, são 5 aulinhas, de mais ou menos 40 minutos cada uma, na sequência, né? Também vou deixar o link embaixo nas inscrições para quem quiser entrar lá na página e conhecer este curso, entre outros cursos que estão lá também. É outro aviso. Outro aviso muito importante, que hoje é 9 de fevereiro, no calendário lunar, o dia de Varaha Jayanti está caindo hoje, no dia 9 de fevereiro, nesse ano 2025. Coloquei aqui o mantra antes para a gente meditar um pouco. Ele é muito longo, né? Não muito longo, razoavelmente longo, de 15 minutos. Então, mas quem quiser fazer a meditação completa, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link deste mantra poderoso, muito bem recitado, a pronúncia sânscrita toda direitinho, gerando muita auspiciosidade na vida da gente. Varaha Jayanti é o dia do aparecimento do Senhor Varaha, Varaha Deva, né, o Deus Varaha, que é um dos 10 mais importantes avatares do Senhor Vishnu. Então, a data de Varaha Jayanti é muito considerada pela sua... Todo avatar tem um dharma a cumprir, né? Uma missão a cumprir, e o dharma de Varaha-deva foi de proteger o planeta Terra. Então, esse é a atividade transcendental dele, é de protetor do planeta Terra, que é chamada nos Vedas com o nome de Bhudevi, ou Bhumi Mai, que significa também Mãe Terra. BHU, significa sistema terreno, né? Então, a dimensão terrena, ela é descrita nos Vedas a partir das características de Bhudevi ou Bhumi Mai, mãe Terra. A história conta que nos Puranas, Varaha-deva, que ele libertou a terra dos seus saqueadores. Então, a terra tinha sido invadida por saqueadores de outros planos, liderados por um Asura chamado Hiranyaksha. Hiranyaksha. Aksha significa olhar, né? Olhos, olhar. E Hiranya é uma das palavras utilizadas para ouro. Existem outras palavras para ouro em sânscrito, tais como Goura, ou Gaura, também significa ouro, ou dourado. Mas esse ouro de Gaura, ou Goura, é o ouro alquímico, é o ouro espiritual. Hiranya é o ouro substância, matéria, né? Que reluz, e que, em nome dele, muitas desavenças ocorrem. É o metal mais precioso, né? Se bem que hoje a preciosidade dos metais já está diferente, né? Está acontecendo nóbio, ródio, já vão se tornando outros fatores de competição. Então, o Hiranya, quando se fala Hiranya, se fala de ouro, ou tudo aquilo que for materialmente considerado mais precioso e que induz a competição entre as partes, em nome desse ouro tão cobiçado. Então, Hiranyaksha já está relacionado ao ímpeto da cobiça. Então, a história conta que Bhumi Mai, Bhudevi, ela é como uma princesa. E toda princesa, ela é sentada num trono cravejado de ouro e pedras preciosas, ela é muito ornamentada, como a gente vê as imagens das deusas védicas, sempre muito ornamentadas.
muito brilhando muito, né? E assim Bhumidevi também. Então, aquilo se tornou muito atrativo para Hiranyaksha, um asura muito poderoso, porque ele tem um irmão gêmeo, os dois nascem de Diti, que é a irmã gêmea de Aditi. E Aditi é a mãe dos Adityas. E os Adityas, por sua vez, eles são os deuses solares, são devas, né? Então, Aditi dá a luz aos 12 deuses solares e Diti dá a luz aos dois asuras, que seriam, então, espécies de seres que não são dotados de luz. O que significa essa não ser dotado de luz? Não, porque a luz é que nos permite a visão. A gente pode ter os olhos perfeitos, mas se estiver num lugar completamente escuro, sem incidência nenhuma de luz, a gente não enxerga, não é isso? Então, do mesmo modo, asura significa aqueles que não têm luz interior, não têm visão interna, não têm visão espiritual. Eles são cegos espiritualmente. Então, Diti dá a luz a esses dois seres sem luz, os asuras, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. E Hiranyaksha é esse, então, que usurpa da terra todas suas preciosidades, né? Todas as suas riquezas. E leva embora. Aí, o que acontece? A terra fica tão desprovida dos seus metais, porque os metais eles têm uma importância no planeta, né? Eles contribuem com o balanceamento do planeta na sua órbita. E aí, por saquear tanto a Terra, termina que a Terra fica sem a sua densidade, o suficiente densidade, ela perde sua densidade e ela começa, então, a cair, né, para as profundezas do universo, né, que se chama Karanadakashai, que é o oceano causal. Ela começa a descer para as profundezas do universo. Vishnu, né, que está lá tranquilo, dormindo no seu semi-adormecido sobre o seu colchão de serpentes, que é Anantadeva, Anantasesha. Ele é despertado pelos outros deuses para socorrer Bhumi. Então, ele que ele faz? Ele assume uma forma de um javali. Então, Varahadeva é esse avatar do Senhor Vishnu na forma de um javali. E com o seu chifre aqui, né, na frente, ele consegue resgatar a Terra e colocá-la de volta na sua órbita. E quando Hiranyaksha viu tal ação, ele ficou furioso, né? Quem é você para desfazer o que eu fiz, o meu ato, né? Eu vou te dar uma lição por esse desaforo. E aí começa uma luta entre os dois, gente, Hiranyaksha e Varahadeva. De acordo com as descrições Puranas, essa luta dura muito, muito tempo, um tempo incontável que a gente nem imagina. Até que Varaha, que estava gostando muito da brincadeira, da luta, eles usam aquela arma, né, que é um cetro que tem uma bola de metal sólido, então ficam lutando um com o outro, né? Esse tipo de luta marcial se utilizava na antiguidade. Aí chega uma hora que Varaha cansa, chega dessa brincadeira, né? Acabou, tá bom, deu tempo. E aí ele acerta uma boa em Hiranyaksha cai desfalecido. E aí, para poder celebrar esse momento da vitória, Jayanti significa vitória, né? A vitória de Varahadeva, ocorre então uma cerimônia matrimonial entre Varahadeva e Bhumidevi, que é o planeta Terra. Então, por isso, algumas imagens de Vishnu, de Narayana, de um lado está Lakshmi e de outro lado está Bhumidevi, que é o planeta Terra. Então, se diz que Bhumi é a segunda esposa do Senhor Vishnu, o planeta Terra é a segunda esposa do Senhor Vishnu, e talvez a gente consiga entender por que nesse sistema solar, por enquanto, a vida só está sendo provada aqui nesse, né? E outros ainda não conseguiram, vai demorar muito, né, para que possa descobrir se é possível vida ou não. Mas pelo que tudo indica, parece que não. Então, o planeta Terra é um planeta muito afortunado, né? Com todas as suas riquezas, com toda a sua fauna, sua flora, florestas, oceanos, atmosfera. Então, é um dia muito especial, é um dia que, de um certo modo, a gente celebra a vida na Terra também, e quanto ela é protegida por tantos longos, né? Milhões de anos,
a Terra sendo protegida e a vida sendo possível aqui. Então, Jaya Varaha-deva, hoje, dia 9 de fevereiro, dentro do calendário lunar, caiu como o dia da vitória de Varaha-deva. Jai, Jai. Outra informação de hoje é a lua cheia. A lua cheia que está vindo agora. Trouxe aqui o mapa para vocês olharem. Só um minutinho. Aqui. Então, estão conseguindo ver? Todo mundo consegue ver? Sim. Ah, que bom. Ok. Então, olha que mapa bonitinho. Mais ou menos, né? Com Urano no ascendente. Áries ascendente, Urano ascendente, na hora do auge da lua nova, que vai ser no dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira, próxima quarta-feira, no horário de 10 horas e 52 minutos da manhã, é o Purnimácia, o auge da lua cheia, o auge, né? A lua cheia ela começa já a partir do dia 11, hoje é dia 9, então terça-feira já entramos no ponto máximo da lua cheia e o auge máximo vai ser nesse horário aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, nesse horário, o ascendente será Áries, com Urano no ascendente, né? Pode indicar um período mensal lunar, até a próxima lua cheia, de muitas surpresas, muitas novidades, muitas situações inesperadas e repentinas, né? Alguém perguntou aqui por que tanta queda de avião. Às vezes eu converso isso em alguns grupos. Tem um grupo do pessoal que já completou os três módulos da astrologia védica, que é a iniciação à astrologia védica, a astrologia lunar, que é o segundo módulo, o terceiro módulo é o previsões e prevenções. Previsões, prevenções e antídotos. É o terceiro módulo. Quem concluiu esses três módulos, só falar comigo que eu pulo lá nesse grupo que é do pessoal que já completou, né, os três módulos. E às vezes lá tem um pouquinho mais de movimento, o pessoal costuma colocar coisas que estão observando, e aí veio esse tema, né, do desastres de avião, quedas de aviões, e isso tem muito a ver com a posição de Urano em Áries, né? Urano ainda não está em Ashwini, né? Aliás, ele já não está em Ashwini faz tempo, ele está já, na verdade, no finalzinho de Áries, porque ele retrogradou, porque ele chegou a entrar no ano passado em Touro, mas aí ele retrogradou, retornou para Áries. Mas, assim, mais importante a gente saber que entre Áries e Touro existe o Nakshatra Kirtika, e o Nakshatra Kirtika é por onde Urano de fato está, sendo ele estando no final de Áries ou início de Touro. Mas o próximo momento que ele for para Touro, ele não volta mais para Áries, não, ele vai para Touro a seguir. E aí começa, então, as situações, vão ficar mais imperativas as situações ligadas à guerra comercial, à guerra econômica, né? Financeira que vai ser a nova moda agora estabelecida pelos líderes governamentais, é guerra financeira, guerra comercial. Ok? Todo mundo atrás do ouro, né? Tal do ouro de que Hiranyaksha tanto tem interesse. Das riquezas, ser cada vez mais rico. Mais tem, mais quer, mais tem, mais quer, né? Então, Urano, ele em algum momento vai passar para Touro, ainda está em Áries, mas vocês podem ver aqui que bem no finalzinho, né? Já 29 graus, mais um grauzinho, dois, ele já está em Touro, mas ele se mantém ainda no Nakshatra Kirtika, porque Kirtika tem 3 graus e 20 minutos dele em Touro, que é um Nakshatra, que na verdade são as Pleiades. Então, se a gente pensar, se vocês já viram as Pleiades no céu, ou se já viram as Pleiades através de um aplicativo, através de algum site de astronomia, a imagem das Pleiades. As Pleiades, ela é um agrupamento de algumas estrelas, 6, 7 estrelas agrupadinhas, né? E todas elas estão girando ao redor de um único centro, que é uma estrela chamada Alcione. Alcione é o nome de uma estrela, é a estrela central das Pleiades. Todas elas giram ao redor de Alcione, assim como o nosso sistema solar, os planetas giram ao redor do Sol.
Pleiades são estrelas, não planetas que giram ao redor do Sol. Talvez cada estrela dessa deva ter o seu próprio sistema planetário, né? Isso é o que se supõe, que cada estrela que a gente vê no céu tem seu próprio sistema planetário, mas o que a gente só consegue ver é a estrela, como que a gente vai ver o sistema planetário? Precisa de um desenvolvimento bastante grande a respeito da tecnologia astronômica, né? De telescópios poderosos, tudo isso para poder ver isso com mais detalhe. Mas supõe-se que cada estrela, ou pelo menos um bom número de estrelas que a gente vê no céu, possua por si só o seu próprio sistema planetário. Então, existem mais coisas no céu que a gente nem imagina que possa existir. Então, falando das Pleiades, ela é um aglomeradinho de estrelas, assim, que nós vemos aqui da Terra, um aglomeradinho de estrelas piscando muito assim. Então, parece que elas são inflamadas, elas estão tipo uma labareda, né? E aí, na astrologia védica, em Jyotisha, o regente das Pleiades, que em sânscrito se chama Kirtika, Kirtika é o nome das Pleiades em sânscrito, a regência de Kirtida é Agnideva, que é o deus do fogo. Então, não tem essas quedas de avião, eles incendeiam, pegam fogo, tá, o impacto, né, provoca, então, a gasolina, né, a explosão. Então, isso é característico da passagem de Urano por Kirtika, e ele ainda vai ficar um tempo em Kirtika, tá? O que acontece é que ele estando em Áries, indo para Touro, o signo de Áries também é signo de elemento fogo, né? E Kirtida é o ponto máximo de Áries quando se fala a respeito do elemento fogo. Exatamente esse nakshatra. Ele é regido também pelo Sol. Outro regente de Kirtida é o Sol. E uma outra regência que se dá para Kirtida, porque as Pleiades, nas histórias dos Puranas, as Pleiades, que são as Kirtidas, elas são as mães adotivas de Kartikeya, que tem como seu pai e mãe original Shiva e Parvati. Mas Kartikeya, que é o deus da guerra, ele é criado, vamos dizer, pelas Pleiades. Elas são suas mães adotivas, que são seis, sete. Elas são sábias, são mulheres sábias, seis, sete mulheres sábias, conhecidas também como The Seven Sisters, as sete irmãs, né? Elas são seis, sete mulheres sábias. Porque como Casquet tem 6 faces e 12 braços, se diz que ele desenvolveu essas 6 faces para poder ser aleitado pelas 6, né? Mas existe uma sétimazinha também, que é considerada até mesmo uma oitava. Na verdade, se for usar um telescópio de boa aproximação, né? Vai se realizar que as Pleiades, na verdade, têm milhares de estrelas. O que nós vemos são essas 6, 7 estrelas. Mas ali é a residência de centenas e milhares de estrelas. Naquele mesmo lugarzinho que você olha, que é onde estão as Pleiades. Então, os astrônomos dizem que as Pleiades é um berçário de estrelas. Que as estrelas que compõem as Pleiades estão, na verdade, nascendo. Elas nem terminaram de nascer. Porque quando a gente fala de estrelas, nós estamos falando de anos-luz, um outro tipo de tempo, né? Uma outra contagem de tempo. Não é uma contagem que nós conseguimos realizar aqui com a nossa tentativa de atingir 100 anos de vida, né? É uma outra realidade de tempo. Ok? Então, falando um pouquinho, nem estava no projeto falar sobre Urano, mas olha que interessante. Então, outro fator, nunca é um fator isolado, né? Igual na psicologia, nunca é um transtorno apenas, sempre vem em par, né? Do mesmo modo, na astrologia védica, nunca é um fator isolado que determina tal coisa, tem que ter outra situação que dê suporte àquilo. Como Urano ele é considerado também, né, nessa perspectiva de regências, ele é um regente secundário, terciário de Aquário, porque os regentes principais de Aquário são Saturno e Rahu, tá? Mas Urano é considerado lá um regente meio paralelo, porque ele não está entre os planetas
que podemos alcançar a visão deles por olho somente, né? Olho nu, temos que usar equipamento. Então, ah, Saturno está em Aquário. Saturno é regente de Aquário, Saturno está em Aquário, e Saturno está na fase finalzinha dele em Aquário, né? Agora ele está indo para o final. Aqui a gente vê ele a 24 graus, dá mais 6 graus, ele está fora de Aquário. E isso vai acontecer em 29 de março, que é o dia que Saturno vai para a próxima constelação, que vem a seguir da constelação do Aquário, que é a constelação dos Peixes. A constelação do Aquário, também conhecido como a constelação do Aguadeiro, né, é configurada pela constelação como uma figura humana que tem sobre o ombro um aquário ou um pote. Por isso o nome em sânscrito de aquário é Kumbha, que é de onde vem a palavra Kumbha Mela, que é o festival, tá? Porque Kumbha significa um pote. E a ideia é que o aguadeiro, a constelação do aquário, está vertendo a água dentro desse aquário, né? E ela está jorrando, né? Então, esse jorrar dessa água são os rios. E o festival de Kumbh Mela acontece, pessoalmente agora está acontecendo, porque ele sempre acontece junto a algum rio sagrado na Índia. Nessa vez, agora, ele está acontecendo na junção entre os rios Ganges, Yamuna e Saraswati. Tá? O rio Saraswati é um rio subterrâneo, Yamuna e Ganga não. Ganges são rios que você pode entrar, tomar banho e tudo. É um festival que reúne milhões de pessoas nessa época, porque isso acontece a cada 12 anos, né? Tem os Mahamelas, né? Que são os Kumbhamelas menores, né? Que tendem a acontecer a cada 3 anos, mas Kumbhamela, Mahakumbhamela, ele acontece a cada 12 anos. Então, Aquário tem esse significado, né? Das águas dos rios, das águas doces do rio, mas também das águas que os rios se alimentam, dessas águas das chuvas. Tá? E acontece que o calor absorve as águas, todas as águas, inclusive as do oceano, e nas nuvens elas são depuradas e descem como águas doces para alimentar os rios, e através dos rios de água doce a vida pode acontecer na Terra, né? Suprindo água, que é o elemento fundamental para a vida. Água e ar. Luz também, né? E terra, né? São os 4 elementos, são fundamentais para a vida. Então, como Saturno está em Aquário, mas porque Saturno está em Aquário desde o início de 2023, então não deveria estar acontecendo acidentes de avião desde o início de 2023? Não, porque aí a gente entra de novo com nakshatras. Nakshatras é que dão a pontualidade, nakshatras é que trazem a previsão precisa. Não basta só um planeta estar num signo, e a gente sabe que abrange 30 graus. Mas o nakshatra é importante porque ele abrange 13 graus e 20. Cada nakshatra são 27 ao todo. E Saturno está em Purvabhadrapada Nakshatra. Purvabhadrapada Nakshatra é o nakshatra da relação entre o céu, espaço, né, o céu, nosso céu atmosférico, onde acontece a formação das nuvens, e o oceano. Tá? Ele tem uma relação com isso, né? Porque quando é em Aquário, ainda é na atmosfera. Porque Purvabhadra pega Aquário e entra também em Peixes. Então, quando Saturno for para Peixes, ele vai passar para Peixes por Purvabhadra e vai ficar em Purvabhadra mais um pouco em Peixes. Então, quando Purvabhadra muda para Peixes, essa parte de Purvabhadra já pega os oceanos. Quando ainda está em Aquário, pega o espaço. Entendeu? Aquário é um signo que tem a ver com o ar, elemento ar, e também o espaço, inclusive o espaço sideral, o espaço atmosférico, onde acontecem as formações das nuvens, as chuvas, é a relação do signo de Aquário. Tá? Então, assim, mas assim, é ar ou é água, Aquário? Porque o nome Aquário lembra água, né? Aguadeiro. Não, é ar, mas é o ar que permite que a água desça, que é a água descendo das nuvens que formam as chuvas.
tá? Depois vai para peixes, peixes é água, e aí já são as águas oceânicas. Então é possível que Saturno, se permanecendo ainda um pouco em Purvabhadra, e Urano permanecendo um pouco ainda em Quírtica, mesmo que seja em Touro, os acidentes de avião possam ainda continuar acontecendo, mas em peixes já nas águas, né? E não na terra, como tem acontecido, inclusive terra mesmo, né? Porque é em cima de hotel, é em cima de avenidas, né? Em plena terra, né? O que vem acontecendo. E outro elemento também que pode ter produzido os incêndios que ocorreram lá na Califórnia, foi desastroso aquilo, né? Não é a primeira vez, mas esse foi bastante violento. É a retrogradação de Marte, né? Principalmente pela retrogradação de Marte, porque Marte ele rege Áries, então Marte está regendo Urano e Marte está retrógrado, entende? Então nunca é uma coisa apenas isolada, tá? É sempre outros elementos também dando sinais porque Marte, o que é Marte retrógrado? Esse é outro tema de hoje. O que é um Marte retrógrado? Marte retrógrado significa que ele está mais próximo da Terra. Então, ele está super visível. Ontem mesmo eu vi ele ao lado da Lua, né? Porque a Lua ontem e hoje está conjunto a Marte. Então, quem vê a Lua crescendo ainda, vai ver uma estrelinha vermelha ao lado, que é Marte, tá? Então, quando Marte está retrógrado, ele fica com alta visibilidade, ele alcança mais Nayasir Kabbalah, que é a força de luz, força de iluminação. Todo planeta retrógrado, ele alcança mais essa bala, né? Que é a força. Bala em sânscrito quer dizer força. Essa força em Nayasirka significa força por iluminação, por brilho. Então, Marte fica mais brilhante quando ele está retrógrado. Por que que ele fica mais brilhante? Porque ele está mais próximo da Terra. Se ele estivesse mais afastado da Terra, ele não estaria tão brilhante assim, né? E ele é um planeta vizinho à Terra. Então, quando ele fica retrógrado e mais próximo da Terra, próximo por alinhamento, tá, gente? Alinhamento, na verdade, é uma situação vertical entre os planetas, tá? Alinhamento, eles estão na mesma linha, dentro do mesmo signo, em graus muito próximos. Então, aquilo que estão dizendo que é alinhamento, na verdade, não se chama alinhamento. Usam alinhamento só para poder fazer a propaganda, né? O nome certo do que a gente viu agora há pouco, 25 de janeiro, vai ter agora outro em 28 de fevereiro, é desfile planetário ou sequência planetária. A sequência planetária coloca os planetas um pouco mais próximos do que eles estão dessas vezes, né? Mas não no mesmo signo, nem em graus próximos, mas em signos próximos, signos sequentes, né? Então, por isso a gente chama de sequência planetária. E desfile planetário, um pode estar para cá, outro pode estar para lá, outro pode estar mais perto do oeste, outro pode estar mais perto do oeste, outro pode estar mais no zênite. A questão do desfile planetário, que é um verdadeiro desfile, porque eles estão visíveis, né? Eles estão acontecendo e todo mundo está vendo os planetas. Então, por isso é um verdadeiro desfile planetário. Mas não significa que eles estão alinhados, não é um alinhamento. Alinhamento nós vamos ter em 29 de março. Esse alinhamento vai acontecer entre 7 planetas, estou falando sobre isso no livro, também no curso, ao vídeo, como no livro. Eu falo sobre esse alinhamento planetário dia 29 de março, que será feito por 7 planetas, todos em peixes, em graus próximos, né? Mas esse alinhamento não terá visibilidade, ele vai se reunir, vai ser um eclipse solar também, parcial, nesse mesmo dia. Esse 29 de março ele está reunindo vários fatores, tem eclipse solar parcial, tem o dia que Saturno chega em peixes, tem o alinhamento de 7 planetas em peixes, é o dia que começa o ano lunar védico, e tem outras coisas, agora não lembro de todas elas. Mas é um dia muito forte, tá? 29 de março, anotem aí, 29 de março é um dia muito forte. Porque esse alinhamento, ele não terá visibilidade, porque o Sol está envolvido no alinhamento. Quando o Sol se envolve no alinhamento, a gente não consegue ver o alinhamento, mas não quer dizer que ele não esteja acontecendo. Inclusive, esse tipo de alinhamento, mesmo que sem visibilidade nossa, ele é considerado poderoso exatamente pela participação do Sol e da Lua, né? E além do Sol e da Lua estará Arahu, por isso que vai ter eclipse, Saturno, Vênus, Mercúrio e Netuno, que já está em peixe já há 2 anos. Tá? Então, é um alinhamento planetário de porte, que nós vamos ter daqui a pouco. Mas voltando ao assunto de Marte retrógrado, né?
Quando ele fica retrógrado, isso acontece a cada 2 anos. A retrogradação de Marte só acontece a cada 2 anos. Isso aqui difere Marte dos outros. Todos os planetas ficam retrógrado uma vez por ano. A não ser que ele fique retrógrado no comecinho de um ano e de novo fica no final do ano. Isso pode acontecer com Júpiter, por exemplo. A Vênus tende a ficar retrógrado uma vez ou 2 por ano, e Mercúrio pode ficar retrógrado até 3 vezes por ano, raramente 4, 3 vezes é o normal de Mercúrio retrógrado por ano. Mas Marte não, Marte retrograda a cada 2 anos. Quando ele retrograda, a retrogradação dele é longa, né? Porque a gente coloca não somente a retrogradação, mas a partir do momento que ele entra naquilo que nós chamamos de movimento estacionário. Então, primeiro o planeta entra em movimento estacionário, que é como se ele estivesse parando para estacionar o carro. Aí você diminui, né? Acelera menos, você vai estacionar. Até o momento que você estaciona mesmo o carro, né? Só que depois que Marte termina de estacionar, ele começa a retrogradar. E aí a retrogradação dele vai, quando termina a retrogradação, e ele retorna ao movimento direto, esse retornar ao movimento direto também é vagaroso. Então, a gente considera um tempo maior apenas do que a retrogradação, nesse aspecto de que Marte está próximo da Terra. Um tempo maior, né? Até ele pegar o ritmo dele, voltar a acelerar e normalizar. Então, estamos dando esse tempo de Marte nessa condição, né, de estacionário, retrógrado, estacionário de novo, de 27 de agosto do ano passado até 7 de junho do ano que vem. Do ano que vem, não, deste ano. 7 de junho deste ano. Nossa, imagina se fosse tudo isso. Então, isso já dá, acredito que uns 9 meses, contem aí nos dedos, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, termina maio, 7 de junho. 9 meses. 9 meses entre um estacionamento e uma retrogradação de Marte. Ele, nesse tempo todo, ele passa por 2 constelações, a de Gêmeos e a de Câncer. Quando ele está em Câncer, ele entra em queda. E Marte não é muito amigo de Mercúrio. Então, como Gêmeos é regido por Mercúrio, Marte, passando por Gêmeos, também não dá efeitos bacanas. E Marte retrógrado, cá para nós, eu ainda não vi em nenhum momento que Marte retrógrado trouxe efeitos assim legais. Normalmente ele cria uma agitação, né? Então, pensar que Marte fica retrógrado a cada 2 anos, né? Mas pode ser, vamos dizer que o Marte retrograda em Capricórnio, que é o seu lugar de exaltação, né? Um dia que isso acontecer, a gente vai acompanhando pelas efemérides, a gente pode, se Marte retrógrado, com mais brilho, força de brilho, ele possa trazer uns efeitos interessantes, né? Favoráveis, de bom aproveitamento, né? O que a gente coloca é o seguinte, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui nessa live. Planetas não influenciam, planetas não influenciam, planetas produzem efeito. Estou sob a influência. Não existe isso. Estou sob a influência desse astro. Eu escrevi até um texto sobre isso. Quem quiser receber esse texto, que eu escrevi, foi distribuído aí para os grupos todos, para as minhas listas também. Acho que também está no Instagram, se eu não me engano. É um texto sobre a questão do que é influência, do que é efeito. Por exemplo, o efeito do Sol é fazer calor, né? É aquecer e iluminar. Esse é o efeito do Sol. O Sol não influencia calor, não influencia luz, não influencia iluminação. O Sol gera iluminação, calor, não é isso? Iluminação. A Lua, do mesmo modo, todo o planeta produz o seu efeito próprio, o seu efeito específico. O planeta não influencia. Estrelas que compõem as constelações não influenciam, elas geram efeitos. O que nos influencia são as relações humanas, é isso que eu trato nesse texto, né? O que nos influencia são as relações humanas, como nós nos relacionamos, enquanto vários fatores de identificação de nacionalidade, identificação de partido, identificação de time, identificação de família, identificação de ancestralidade, identificação social, identificação financeira, identificação familiar, identificação de grupos, de instituições. Isso produz influência, existem as boas e as más influências dentro das relações humanas. Fora disso, não existe influência. Nem a natureza nos influencia. A natureza gera efeitos. Então, quando a gente fala de astrologia védica, a gente está falando dos efeitos que os planetas e as estrelas e a Lua produz.
tá? Então, quando Marte retrograda, os efeitos normalmente não são muito benéficos, né? Eles podem produzir esse estado, que aí os planetas eles vão afetar os gunas, que são os 3 gunas, né? Sattva, Rajas, Tamas. Então, tem planetas que acentuam mais tamas. Eles vão trazer um efeito tamásico. Marte é um deles, Saturno é outro, né? Vênus já produz efeito Rajas. E a Lua já produz o efeito Sattva. Entende? Então, isso para a gente falar de uma maneira bem superficial, né? Porque o estudo é maior, né? Astrologia védica, a gente estuda muita coisa. A gente estuda só o planeta no signo, nem só o planeta na casa, planeta no grau, planeta em que decanato, em que amsa dentro dos 19 Vargas, em que nakshatra, e dentro do nakshatra, em qual pada do nakshatra, né? E isso vai produzir outros Vargas, outras cartas astrológicas a partir de uma única carta. Várias outras cartas astrológicas surgem a partir de cálculos matemáticos, né? Então, é um estudo para valer, né? Muito bom, nutre bastante o cérebro, nutre bastante as ondas cerebrais, né? Os nossos neurônios ficam bastante eficazes com o estudo da astrologia védica, do sânscrito, do Ayurveda, né? Só faz a gente ficar mais forte, né? Nessa parte aqui, né? Sadaka Pitta, né? Ajuda muito na concentração, ajuda a gente a ter memória, ajuda a gente a ter raciocínio bom, né? Entre outros benefícios espirituais, que a astrologia védica de Jyotisha é um caminho espiritual, no final das contas. Ok? Então, não sei se eu consegui esgotar esse tema de Marte retrógrado. Saturno nos últimos graus de Aquário, até dia 29 de março, ele está nos últimos graus dele, de Aquário, e sempre no Nakshatra Purva Bhadrapada. O que acontece? Porque Purva Bhadrapada pode ser um dos fatores que está produzindo acidentes aéreos, né? Não só isso, tá? Mas dois. Um deles é porque o regente de Purva Bhadrapada é um dos Rudras, Shiva, né? Mahadeva, o grande deus Shiva. Ele manifesta dele 11 outros menores Shivas, conhecidos como os Rudras. A palavra Rudra pode significar tanto choro, lamento, como também tormenta, como também fúria, como também ira, revolta. Tem várias traduções para Rudra. E o regente de Purva Bhadrapada é um desses 11 Rudras, conhecido como Ajayikapada. Ajayikapada significa a tradução literal é um bode com um único pé, né? Face de bode, mas só tem um único pé, só tem um pé. Esse um pé significa a forma de peixe, né? A forma de uma sereia, só tem a parte de baixo com pé, um pé, não tem 2 pés, não é como o ser humano, né? E a face de bode remonta ao sentido da face do dragão, ou a face de um crocodilo, a face de um dragão, lembra a face de um bode. Então, a Jayakapada é um dos Rudras, um dos mais furiosos. E ele, como ele, em algumas imagens, ele aparece também com asas, então é um dragão alado, que caminha pelas correntes aéreas. São as correntes aéreas, né? Os ventos e tudo. E correntes de ventos até que estão mais acima, mais no alto da nossa atmosfera do que tanto aqui na Terra. Mas as correntes aéreas também, e as ventanias que tem, também tem a ver, tá? O que aconteceu, por exemplo, na Califórnia foi porque era seca, mais fácil de fazer fogo, mas também no momento que os ventos iam vir com tudo. Então, teve lá alguém que provavelmente sabia desses detalhes e ateou o fogo, e o fogo se alastrou por força dos ventos. Então, juntou fogo com vento alastra o fogo, incendeia tudo, né? Toca. Então, isso é um desastre, né? Que a gente considera esses 2 tipos de desastre, causado pela natureza
e o causado pela mão humana. E nesse caso lá, juntou as duas coisas. Tá, então, nós vamos ter também, acho que já estamos tendo, deixa eu voltar aqui a compartilhar com vocês o mapa que eu tirei, né? Ou não? Ah, não, está aqui. Até aqui a gente pode ver uma conjunção Saturno-Mercúrio. Mercúrio a 2 graus de Aquário. Iraho a 5 graus de Peixes. Não, essa combinação Mercúrio e Iraho ainda vai demorar. Ela vai acontecer também em Peixes, não é em Aquário, tá? Ela vai acontecer em Peixes e é lá para março. O que está acontecendo agora é a conjunção Mercúrio-Saturno, porque Mercúrio acabou de chegar em Aquário. Então, Saturno já está no final de Aquário, Mercúrio está no início de Aquário. E como Mercúrio é rapidinho, Saturno é bem vagaroso, então vai ter um momento que os dois vão estar em conjunção exata, né? E essa conjunção, Mercúrio, quando está em Aquário, ele tem muito interesse pelo desenvolvimento tecnológico. Então, essas linguagens, né, avançadas na tecnologia, certo? Elas tendem a se desenvolver muito quando Mercúrio passa por Aquário. Só que o Mercúrio passa por Aquário uma, 2 vezes por ano. E agora ele está só que formando essa conjunção com Saturno. Qual a diferença dela? É porque depois de 29 de março, vai ter um momento que Iraho e Mercúrio vão fazer conjunção. Então, a conjunção de Iraho, porque Iraho vai para Aquário e Saturno vai para Peixes, né? Então, vai ter algum momento aí da conjunção de Iraho com Mercúrio. Isso já... Saturno com Mercúrio em Aquário, Mercúrio com Iraho em Aquário, tudo isso estará acionando o desenvolvimento tecnológico a largos passos, tá? Esse é um outro tema. O que nós estamos tendo agora é uma conjunção Urano-Vênus. Isso sim, Urano-Vênus em Peixes. Vênus chegou há pouco tempo em Peixes, já está quase na metade. O que acontece é que Vênus está ficando um tempo maior em Peixes, porque ele vai retrogradar em Peixes. E aí já é uma retrogradação de um planeta benéfico, né? Que ele ganha em brilho e beneficia, né? A nós, por isso. Nos gera para nós bons efeitos. Mas como o Sol agora está em Capricórnio, ele vai sair de Capricórnio um dia depois da lua cheia, no dia 13 de fevereiro, o Sol ele muda para Aquário. Aí ele vai chegar um momento que o Sol vai alcançar Vênus. E vai ter combustão de Vênus também, enquanto Vênus estiver em Peixes, que Vênus em Peixes ele está exaltado, né? Alguns dizem assim que a combustão não vale tanto quando o planeta está exaltado. Mas assim, se a gente for pensar bem, né? O que é uma combustão? É a luz do Sol que faz com que a gente não consiga ver o planeta, né? E nem o planeta vê a gente. Então dá uma espécie de um repouso para Vênus. Vênus ele faz isso mesmo, ele desaparece na luz do Sol. Enquanto ele está depois do Sol, ele é visto à noite, assim, um pouquinho antes do Sol se pôr, ou logo após o Sol se pôr, né? Nesse horário mais ou menos, a gente consegue ver Vênus quando ele está depois da posição do Sol. Então, como o Sol está em Capricórnio, Vênus está em Peixe, Vênus está depois do Sol. É bom para vocês olharem no mapa de vocês, para saberem como que Vênus estava, se ele estava antes ou depois do Sol, ou se ele estava junto com o Sol. Quanto mais junto do Sol ele está, mais provável a combustão. Como Vênus está bem afastado do Sol, Sol ainda em Capricórnio, e Vênus em Peixes, então Vênus se torna visível. Ele não tem o risco da combustão. E ele então se torna uma estrela visível logo assim que o Sol se põe a oeste. Costuma ser um espetáculo, chama de Vênus vespertina, que é o Vênus no entardecer, no início da noite, né? E depois que o Sol vai se aproximando de Vênus, aí Vênus desaparece. Então, existe a história, né, de que Vênus, que é representado por um sábio chamado Shukracharya, ele faz uma penitência de ficar 1000 anos no ventre de Shiva, e quando ele sai do ventre de Shiva, ele sai conhecendo a fórmula de ressuscitar os mortos.
Então, Vênus ele é um planeta que, na verdade, está ligado a essa natureza de magia, né? E aí, depois que o Sol se afasta de Vênus, aí Vênus fica para trás, fica antes do Sol, e aí ele se torna Vênus matutina, que é o planeta, ele é visto pouco antes do Sol nascer. Ainda na escuridão, antes do Sol nascer, ele é visto a leste. Aí é Vênus matutina. Então, esses efeitos vão acontecer ao longo do ano, estão próximos, né? Porque quando o Sol chegar em Peixes, que vai ser no dia 13 de março, a partir daí, ou até antes disso, Vênus já vai estar em combustão. E ela também vai retrogradar em Peixes, fazendo com que Vênus fique muito longo em Peixes, ele fica até junho em Peixes. E a posição de Vênus exaltada em Peixes, ela é muito benéfica. Então, assim, vamos ver se Vênus, com todo o seu benefício, pode sustentar, né? A tal da Mãe Divina, a graça divina, pode sustentar as outras condições planetárias, que Marte, a retrogradação dele vai acabar no dia 23 de fevereiro agora, daqui a pouco, e dia 4 de abril ele volta para Câncer e fica em Câncer até 7 de junho. Quando ele está em Câncer, ele está em queda. Então, tem essas, né? Para um lado uma coisa, para outro lado outra coisa. É sempre assim, sempre tem o que a gente fala do equilíbrio, da harmonia cósmica, né? E os devas estão sempre trabalhando para que a harmonia cósmica, através de compensações, né? Entre benéficos e maléficos, possa ser preservada. Tá? São os devas eles trabalham a serviço de Vishnu, que é o preservador da vida, né? É o Deus da manutenção, né? É o Criador Brahma, Shiva o Destruidor e Vishnu aquele que preserva. Vishnu. Então, hoje, dia 9 de fevereiro, no calendário lunar, coincidiu com a Varaha Jayanti, que é um avatar do Senhor Vishnu. E, finalmente, a lua cheia, que será, então, no Nakshatra Lesha. Só o que acontece? A lua cheia ela vai acontecer, o auge dela vai estar acontecendo no finalzinho da constelação de Câncer. Já nesse mesmo dia 12, ela já muda para Leão. E ao mudar para Leão, muda também de nakshatra, porque as leis já termina quando o Câncer termina. E Magha, o nakshatra da constelação de Leão, começa onde o Leão começa. Então, a lua cheia está acontecendo aí nessa intermitência, né? Que tem um nome, chama-se Gadanta. Gadanta é a passagem de um signo de água para um signo de fogo. Então, é uma lua cheia bem delicada, tá? Bem delicada. Aslesha é um nakshatra um pouco difícil, né? Magha nem tanto, mas também tem lá suas questões. Aslesha, simbolicamente, está relacionada ao fim da vida, também tem a ver com a coluna, com a energia da Kundalini Shakti, Kundalini, e também com a coluna, também com a prática do yoga, com todos os tipos de alongamentos que a gente faça, os prolongamentos, né? Mas ela é também muito famosa como aquela que traz dor, né? Um nakshatra dolorido, de lamento, de amargura, porque é por causa ela é simbolizada por uma serpente, então o veneno da serpente, né? Então esse amargo, esse veneno, né? Essa dor, mas é também um nakshatra que pode produzir, gerar, pelo efeito dele, não pela influência, pelo efeito dele, ele pode gerar, intensificar a busca pela autorrealização, a busca por experiências mais elevadas. Então, é uma lua cheia meio assim, tipo um pé aqui, um pé ali, sabe? Que a gente tem que decidir, escolher onde quer ficar, né? Tem uma dialética nessa lua cheia, né? Ela está num ponto dual entre água e fogo, né? Então, a gente tem que decidir, fazer decisões aí nesse momento, de onde como que a gente se posiciona, né? Diante da vida, diante para si mesmo, a partir de um olhar para dentro, porque Câncer traz esse olhar para dentro, as leis principalmente,
de um olhar para dentro, no sentido de abraçar, acolher suas necessidades emocionais mais profundas, quais são seus anseios emocionais mais profundos, né? Considerá-los e não rechaçá-los, não rejeitá-los, né? Mas acolher essas necessidades mais profundas. Precisamos estar atentos também a não se expor a vírus, a doenças, a injúrias, coisas assim. E o Nakshatra Magha, ele é o Nakshatra da soberania, né? Se fala que Magha é a palavra que dá origem a termos tais como magnânimo, majestoso, magnético, magna, né? Ele é regido por Ketu e também regido pelos ancestrais. Então, quando a gente fala de ancestrais no conhecimento védico, principalmente de ancestrais de Magha, relacionados a Magha, né? São principalmente os ancestrais nossos próprios ancestrais, nossos ancestrais, né? Os pais dos nossos pais, e aí para trás. Mas também a gente pode pensar nos povos originários, tá? Então, os nossos mais antigos ancestrais são os povos originários. Podemos pensar dessa maneira, né? De toda parte do planeta. Então, Magha traz esse sentido da dignidade, da realeza, da sua postura diante da vida, né? Da sua consciência, porque ela está ligada ao Sol, porque ele é uma regida pelo Sol, né? Também. Ela é representada por um trono, representado por itens que representam a realeza, seja escudos, relíquias, cetros, coroas, capas, sei lá, essas coisas mais majestosas, né? Que representam a constelação. Ela é uma estrela. Magha é uma estrela, a estrela Regulus. Essa estrela Regulus, ela é muito especial. Eu gosto muito de estudar a astrologia védica a partir desse olhar das estrelas, porque essa é a verdadeira astrologia védica. Quando a gente começa a querer encaixar a astrologia védica conforme a astrologia se tornou no Ocidente, aí a gente perde a essência da astrologia védica. É muito importante. A essência da astrologia védica é conhecer as estrelas, porque ela é uma tradição junto com a astronomia. Jyotisha não é só astrologia, Jyotisha é também astronomia. Então, os sábios na antiguidade que compuseram, que canalizaram, que compilaram todos esses saberes, eles eram observadores das estrelas. Eles não só observadores, eles dialogavam com as estrelas. E Régulus é a alfa da constelação de Leão, uma estrela de alta grandeza, muito brilho, que fica exatamente no peito da constelação do Leão. E o peito seria, então, o coração do Leão. Então, Maga é o coração do Leão, né? Leos Cor. Régulus, e a palavra Régulus que dá origem a termos tais como regente, e também aquele que estabelece as regras, né? Que determina as regras. Então, a gente está aí realmente vivendo uma situação, vamos dizer assim, meio cuidado para não deslizar, porque eu já até falo sobre isso no livro também, sobre que, pelo fato de que nós entramos o ano novo, dia 1º de janeiro de 2025, nós entramos o ano novo com uma situação de regência planetária, porque a Lua estava em Capricórnio, então o regente do ano é Saturno, de acordo com Muhurta, né? Que é um aspecto de Jyotisha, da astrologia védica, que são o estudo dos momentos propícios, e também de Prashna, que é o cálculo para um momento específico de algum acontecimento. Então, acontecimento da entrada no início do ano de 2025, 1º de janeiro de 2025, às 0 horas, a Lua estava em Capricórnio, constelação do Capricórnio. Então, é a Lua que determina o planeta regente do ano, não as tabelas aí que o pessoal inventa e fica dizendo que é. Não. Quem determina regente do ano é a Lua. Onde a constelação que a Lua estiver na passagem do ano. E ela estava em Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno. Mas no Nakshatra Uttarashada. Nakshatra Uttarashada é regida pelo Sol. Então, Saturno e Sol são os regentes do ano. Isso sem falar de regente numerológico, sem falar que a Lua estava conjunta a Plutão nesse dia também, porque Plutão estava no início de... está em Uttarashada, né? Ainda. Então, sem falar disso, né? Mas só essa relação Sol com Saturno, como regente do ano, já mostra claramente que é um ano de conflitos entre autoridades. Isso eu falo tanto no curso Astro 2025, que está em vídeo, quanto no livro que acabou de sair. Namastê, Arion, muita gratidão.
vocês que adquiriram, né? Todos vocês que adquiriram, ao carinho de Lívia Borges, minha querida amiga. Então, vocês podem lá ver que muito antes desse momento aí que está acontecendo, que vocês estão assistindo, né? Porque Maga é uma estrela pode se representar também, em outro aspecto, algum tipo de abuso de autoridade, que é um estado de supremacia, né? Aquela supremacia que cega a pessoa, e ela se acha, então, o dono do mundo, né? É tipo um mega narcisismo, né? Então, é um aspecto do Nakshatra Maga, né? Então, as Lesha e Maga, esse ponto Gadanta, Gadanta é onde passa um signo de água para um signo de fogo, bem ali, né? É bem onde a lua cheia está acontecendo, tá, pessoal? Eu vou enviar também nas descrições do vídeo o mantra clássico do Nakshatra Lesha, o mantra clássico do Nakshatra Magha, para que vocês possam entrar na energia positiva, né? Eu não gosto muito de usar esse termo energia. Erase. Energia positiva ou negativa é muita dualidade, né? Mas nesse efeito, né? Nesse efeito verdadeiro de Maga e de Ajresha, que Ajresha é o nakshatra dos yogis, que alcançam siddhis, e alcançam nidhis, né? Ajresha. E Maga é o nakshatra dos Rajarishis, que eram os reis santos da antiguidade remota, gente. 6, 7 mil anos atrás, os reis eram santos. Tanto que a gente ainda tem hoje, a gente ainda tem acesso a essa informação de uma maneira muito rarefeita, e são os rei magos, os 3 rei magos. Rei magos é a tradução para Maharishi. Maharishis eram os grandes rishis, os grandes sábios, que eram também reis, né? Porque a população, né, as pessoas, elas buscavam a proteção de reis que fossem sábios, e não que fossem perversos, que fossem ignorantes, né? Que desejavam o crescimento, né, a evolução de todos, o benefício de todos, a proteção de todos, né, que esse é o papel de um soberano, de um regente ou de um governante. Esse é o verdadeiro papel, esse é o verdadeiro Dharma. Mais um pequeno aviso, horário aqui passando, mais um pequeno aviso. Estamos começando agora esta semana, quem ainda não se inscreveu ainda dá tempo, 2 cursos maravilhosos. Um se chama Os 4 Pilares do Dharma e outro se chama Os 3 Próximos Anos de Saturno em Peixes. Esses cursos, eles serão online e presencial, mas serão gravados também, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, né? Super bem-vindo. Venham estudar Jyotisha, ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou aqui dizer um Namastê, Hariom, Tat Sat, Jai Jai, Sri Varahadeva, Ki Jai, e fechar aqui a nossa gravação para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. Ok? Interromper compartilhamento. Até o próximo encontro.